Falei para vocês que a gente voltava logo? Estamos de volta. A gente estava falando sobre o período pré-colonial e o início da colonização, né? A partir de 1530 com Martim Afonso de Souza. Eu tinha mencionado para vocês o professor Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro escreveu esse livro aqui, ó. O Povo Brasileiro. O Povo Brasileiro. Esse livro, ele fala um pouco sobre as origens, né, de cada uma das nossas matrizes, né, da junção que teve entre as nossas matrizes. O português europeu, né, o indígena e o negro. Né? Como é que a gente se juntou para formar o que a gente chama de brasileiro. E ele fala também aqui nesse livro um pouco daquilo que eu falei para vocês sobre o João Ramalho, sobre o Caramuru, né, que são personagens da história do Brasil nos primeiros tempos de colonização, antes de Martim Afonso de Souza chegar. Né? Foram iniciativas assim particulares de colonização que eles participaram, mas que não tinha digamos, tinha autorização do rei de Portugal, mas não tinha recurso financeiro dos cofres do rei de Portugal envolvido nisso. Por isso que algumas vezes isso dava errado, os navios afundavam. Foi o caso do Caramuru, que aquela praia do Farol ali, no Farol da Barra ali em Salvador, o navio dele afundou bem ali, e aí eles, juntamente com os outros que sobreviveram ao naufrágio do navio, que naufragou, bateu nas pedras, né? Não tinha porto ali, eles se juntaram com os tupinambás que tinham ali próximo e fizeram uma primeira aldeia. Foi o início de uma vila ali em Salvador, né? Muito bem. Dito isso, a gente vai um pouquinho adiante falar sobre o processo no governo geral. As capitanias hereditárias não estavam dando muito certo, não estavam funcionando, isso a gente falou, né? 16 anos depois elas não deram muito certo. As duas que, digamos assim, tiveram maior sucesso foi Pernambuco e São Vicente, por causa do plantio da cana-de-açúcar, mas nem todas tinham essas condições para isso, né? E não foi só por isso, não. Os recursos, por exemplo, que os capitães donatários tinham em relação à colonização, eles não tinham recursos para investir na colonização. E pessoas também. Qual era a pessoa que, em sã consciência, tendo uma propriedade rural, um comércio bem estabelecidos em Portugal, em qualquer uma das regiões lá de Portugal, ia sair de lá ou vender o que tinha para vir para cá, para o Brasil? Quem, em sã consciência? Não vinha. Sem ter uma certeza de uma riqueza que possibilitasse você ter uma vida melhor do que a que você tinha, a pessoa nunca viria. Então quem é que vinha para cá? As pessoas que não tinham nada, mas absolutamente nada a perder. E pessoas que não têm nada, absolutamente nada a perder, que queriam vir para cá, não eram pessoas exatamente bondosas. Conseguem compreender isso? Não eram pessoas assim boazinhas, entendeu? Que estão dispostas a fazer qualquer coisa pelas outras. Não, não. Não esqueça pessoas com empatia. Esqueça pessoas, que é uma palavra nova, né, que todo mundo fala agora, mas sempre existiu, que é empatia, pessoa honesta. Honestidade não funcionava muito bem aqui nesse território, no meio de uma situação tão hostil. Então você tinha que ser mentiroso, hipócrita, entendeu? Um salafrário da pior espécie, se quisesse sobreviver aqui. E eu não estou dizendo que isso são qualidades, não, não são. Mas eu estou dizendo o porquê que a colonização nos primeiros anos ela ocorreu em função disso. Não eram pessoas confiáveis. O próprio rei de Portugal, ele não tinha como recrutar pessoas, ele ia nas prisões, no calabouço. Escuta, o Carrasco está meio sem serviço para amanhã. Você está afim de ir para o Brasil ou quer conversar com o Carrasco? Opa, eu quero ir para o Brasil, para que lado que fica o porto e qual é o navio, né? Então, se você não tem nada a perder, você tem alguns meses de viagem, mais uma possibilidade de, sei lá, de repente se dar bem nessa terra nova, né? Então muitos vieram
muitos vieram por causa disso. E muitos recusaram vir, mas recusaram por causa disso que eu disse a vocês. Se você tem uma situação de vida tranquila, você não ia vir para um lugar desse sem ter certeza. Agora essa situação muda um pouco mais adiante, cerca de uns 100 anos depois, quando se descobre ouro. Quando se descobre ouro nas Gerais, tudo muda. Você vê isso pelo censo populacional da época. Quantos habitantes tinha antes da descoberta do ouro e quanto passou a ter até mais ou menos os anos de 1780, 1790. Você vai ver que a coisa vai mudar bem de figura, né? Mudou bem. Então, assim, houve um crescimento populacional grande em função da busca do ouro. E claro, quando você vem à busca do ouro, tem também as outras atividades que se desenvolvem, né? Ninguém come ouro. As pessoas comem comida, as pessoas vestem roupa, mas o ouro ajuda nesse processo, de desenvolver esse processo. Embora o Reino de Portugal sempre controlou muito isso. Nenhuma dessas manufaturas deveriam ser produzidas aqui. Essas manufaturas deveriam ser produzidas na corte, em Portugal. Ou Portugal comprar, que foi o caminho escolhido por Portugal, e para mim foi um caminho estúpido, de ao invés de usar a riqueza que eles estavam construindo, né, arrecadando, para mudar o processo deles e transformar eles também não só em colônias, não somente em metrópole que explorava a sua colônia, mas também usar esse recurso adquirido para produzir manufaturas. Foi assim que surgiu a Revolução Industrial na Europa, na Inglaterra e na França depois. Isso fez com que esses países se tornaram extremamente poderosos. Começa lá, enquanto Portugal está aqui explorando a sua colônia, a Inglaterra está se resolvendo. A Inglaterra está se organizando, organiza o Estado, né? Organiza a produção, né? Começa a ter as suas colônias, começa a explorar as colônias, começa a ter relações econômicas com a sua colônia de maneira assim auspiciosa, não muito agressiva. Portugal não. As relações econômicas com a sua metrópole, da sua metrópole com a sua colônia, que era o Brasil, a metrópole Portugal, a colônia o Brasil, sempre foram extremamente agressivas da metrópole em relação à colônia. Até porque não poderia ser o contrário, não poderia ser agressivas da colônia para a metrópole, porque nós éramos colônia. Então, o pacto colonial estabelecido a partir daqui, ele passa a ser extremamente agressivo. Qual era o pacto colonial? Deixar claro para vocês, para a gente entender a política. Primeiro a economia e depois a política. Qual era o pacto colonial? Anotem, importante. A metrópole, ela determinava a que valor a colônia poderia vender os seus produtos para ela. A metrópole definia o valor para que a colônia também comprasse dela. Então, assim, a colônia só poderia comprar da metrópole, Portugal. A colônia só poderia vender para a metrópole, Portugal. Entende? As 13 colônias da Inglaterra poderiam comprar e vender de quem quiser. Não tinha problema. Isso só foi acontecer, essas restrições só foram apertar depois, mas isso aí gerou a independência dos Estados Unidos por causa disso. Porque eles não aceitaram isso. Aqui, vamos dizer que os portugueses foram muito eficientes desde o começo. Eles sempre foram muito eficientes, eles nunca deram espaço. Eles sempre puniram de maneira exemplar qualquer tipo de revolta, por menor que fosse. Compreendem isso? Por menor que fosse, era punido. Isso também nos leva a outras situações. Por exemplo, aqui havia um controle muito grande por parte da metrópole em relação à colônia. A tudo, a costumes, a religiosidade, até o fato de você andar armado. Você poderia andar armado? No começo podia, depois Portugal percebeu que não era bom negócio. Ele começou a cortar isso. Por quê?
porque o colono em si, ele não tinha essa necessidade de defesa. Ele tinha que trabalhar. Para isso que o Portugal, com o tempo, trouxe as intendências, trouxe exército, trouxe guarnições para proteger. Então, você queria andar armado, você tinha que virar militar. E sendo militar, você tinha um código de honra, um código de ética para seguir. Senão, você terminava pendurado numa corda com o pescoço esticado também. Não pensa vocês que militares, quando participaram de alguma insurreição contra a sua metrópole, que eles foram perdoados. Não, não foram. Ou eram fuzilados, ou eram enforcados. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso tudo, que isso vai desenhando o nosso modo de compreender a nossa sociedade, de ser, o nosso modo de entender política, o nosso modo de fazer política, entende? Isso é importante. Então, vamos para o governo geral? Vamos lá. Com o fracasso das capitanias hereditárias, o governo português resolveu implantar na colônia o governo geral, que tinha como objetivo fazer a centralização e continuar a colonização. Tomé de Souza, 1549-1553, foi o primeiro governador geral, tá? Primeiro governador geral do Brasil. Para promover a centralização, construiu a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Então, a cidade de Salvador foi escolhida para ser a capital do governo geral, tá? Além disso, o seu governo foi marcado pela instalação do primeiro bispado da colônia. Dessa maneira, nascia uma aliança entre a igreja e o Estado no processo de colonização do Brasil. Por que o rei de Portugal tomou essa providência de instalar um governo geral aqui? Por quê? Por que ele fez isso? Alguém sabe me dizer por quê? Vou dar uns segundos para vocês pensarem sobre isso, tá bom? Bom, isso acontece por uma razão muito simples. As capitanias não tinham dado certo. A maneira como os recursos fluem da colônia para a metrópole não estavam agradando o rei. Ou seja, os impostos não estavam chegando da maneira como ele queria, da maneira como ele desejava. E ele começou a desconfiar que ele estava sendo roubado. Coisa que acontecia lá na Idade Média, com outras nações, com outros países. Não era uma coisa tão difícil do rei de Portugal desconfiar. E ele tomou providências. Qual foi a providência? Mandar alguém próximo a ele para ser governador geral. E ele também nomeou uma série de outros homens que chegaram com ele nessa comitiva, né, o ministério dele, vamos dizer assim, para tomar conta dessas questões. Você vai ter o ouvidor-mor, o capitão-mor e o provedor-mor. 3 figuras. O ministro da Fazenda, que era o provedor-mor, que é o cara que cuidava da questão das finanças. O ouvidor-mor, que era o juiz, né, ia julgar, ponderar as causas. E o capitão-mor, que era um capitão militar, responsável pela defesa. E ele, o governador geral. Então, uma estrutura enxuta, nesse caso, mas era uma estrutura grande, se a gente for olhar os padrões de Portugal. Portugal, ele estava vivendo o grande momento dele. Só que ele não tinha condição de abrigar toda aquele bando, né, de nobres dentro do palácio. Então, o que o rei de Portugal fez? Olha, eu não tenho terras aqui em Portugal para todos, eu não tenho doce para todo mundo. Eu tenho o Brasil, quer? Eu tenho 14 lotes lá, quer? Lá você pode fazer o que você quiser. Se descobrir ouro, você uma parte, o quinto é meu, o resto é seu. Você vem, faz o registro, a mina é sua. Você pode explorar. Você pode criar sesmarias. Sesmarias são pequenos lotes de terra, né? Você vai fazer uma espécie de reforma agrária lá. Você vai dividir, dar as terras para outras pessoas que vão trabalhar, cultivar e vão pagar impostos a você e você vai pagar os impostos para mim. Certo? E outra, a justiça você estabelece. Só que isso foi dando ruim. Primeiro porque os capitães donatários, a maioria deles não se interessaram pelas terras. E os que se interessaram, às vezes passavam do ponto na hora de estabelecer o que era justiça, o que não era justiça. Entendem? E aí coisas ruins aconteciam.
coisas ruins aconteciam. O que vai ocorrer adiante? O que vai acontecer? Então você já tem uma estrutura político-jurídica, né, para ajudar aí o governador geral. O Tomé de Souza foi o primeiro. Governou de 1549 a 1553, muito bem. O segundo foi Duarte da Costa. Né? O segundo é Duarte da Costa, vai de 1553 a 1558. No seu governo, que os franceses instalaram no Rio de Janeiro que os franceses instalaram no Rio de Janeiro a sua colônia, a França Antártica, foi no governo dele. Só que é complicado, imagina Duarte da Costa no governo, o governo ficava na cidade de Salvador, na Bahia, e os caras passaram de navio, claro que não passou na frente do palácio, nem deu tchau para ele, né? E se instalaram lá no Rio de Janeiro, não é muito pertinho não tinha como ele saber. Outra coisa, não existia elo de comunicação entre as capitanias, não tinha estrada, não tinha telefone celular, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, fizeram isso debaixo do nariz dele. E ele não teve muito o que fazer. Por quê? Porque ele não tinha como saber, ué. A não ser que alguém viesse de lá, montasse no navio e fosse lá para avisar ele. Mas isso não era uma coisa muito fácil. Porque se a França Antártica, que era uma colônia do Rio de Janeiro, montada pelos franceses, estava funcionando, significa que qualquer embarcação que saísse lá, tinha que sair de lá com autorização dos franceses. Logo, os franceses iam te perguntar, para onde tu vai? Para onde é que você vai? O que você vai fazer? Você vai aonde? Você vai em Salvador? Você vai fazer o que lá? Você vai avisar o cara, né? Vai não. Ferros nele. Manda ele, prendam-no. Com certeza. Com certeza. Então, isso demorou para que o governador geral soubesse dessa situação. Não foi uma coisa simples também. Pode ter certeza disso. Você pega assim, o ano, né, as datas e tal, mas quando você pega um ano e você vai e faz um cálculo, dá 2, 3 anos. 2, 3 anos? Como é que é? Quer dizer que tinha isso e ninguém estava sabendo? Não tinha como. Não tinha como saber. Tudo muito hostil, tudo começando, o início da colonização, né? Vamos lá? Continuando. Terceiro governador, Mendes Sá. 1558, 1572. No seu governo ocorreu a Confederação dos Tamoios. Os Tamoios, que era um grupo que ficava do lado dos franceses, se reuniram e fizeram uma guerra ocorrida entre índios e portugueses. Os Tamoios se reuniram para atacar os portugueses. Olha que a gente diz que não há resistência, né? Existia. Essa é uma clássica forma de resistência de uma etnia inteira que se uniu contra os portugueses. Só que não vai dar tão ruim para os coitados dos tamoios. Muito bem, os índios contaram com o apoio dos franceses. Após combater os índios, os portugueses expulsaram os franceses do Brasil. Por quê? Porque os portugueses levaram a melhor. Eles conseguiram derrotar os tamoios e os franceses juntos. Depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em 2 governos, cuja unificação só voltou em 1578. Alguém sabe me dizer por que o governo português fez isso? Dividiu o governo? Alguém sabe me dizer? Será então que a minha tese anterior estava errada? Não, está certa. Ele dividiu e colocou uma capital. Ele fez 2 estados, o estado do norte e o estado do sul. Olha aqui. A sede do norte é Salvador e a sede do sul fica onde? No Rio de Janeiro, exatamente onde estiveram os franceses. Para quê? Para evitar que isso voltasse a ocorrer. Os portugueses não são burros como a gente gosta de contar nas piadas, não. Muito pelo contrário. São extremamente pragmáticos. Muito pragmáticos. Eles fizeram isso para que isso não ocorresse novamente. Certo? Vamos lá. Para administrar as vilas foram criadas as câmaras municipais, formadas pelos homens bons. Esses homens bons são os homens de poder, tá? São os grandes proprietários de terra, aqueles homens que são traficantes de escravos, são pessoas que exploram, por exemplo, os mais pobres, né? Nesse momento são essas pessoas, eles são chamados de homens bons, não são necessariamente pessoas boas,
Mas eram chamados de homens bons porque eram homens poderosos, políticos poderosos na época. Novidade, né, no Brasil, né? Não ia ter esse tipo de gente no Brasil colônia. É de lá mesmo que tudo começou. Vamos lá? Que eram membros da aristocracia brasileira. Acha nobreza, se é que se existia. Para eles existia, porque os portugueses mesmo olhavam para essa gente e tinham um certo nojo dos brasileiros. Os portugueses de raiz mesmo, eles não gostavam dos brasileiros. Porque, primeiro, achavam eles folgados, achavam eles sujos, com pouca educação, quase nenhuma educação, falavam male o português. A boa parte de São Paulo, dessa nobreza, sou de São Paulo, falava engatu, que é uma mistura do português com tupi-guarani. Então não falava nem o idioma português corretamente, né? Uma gente extremamente grossa e mal educada do ponto de vista da educação e do conhecimento, entendem? Por isso que eles tinham rusgas, por exemplo, tinham problemas com os jesuítas. Por quê? Esses sim tinham uma excelente educação, os jesuítas. Você pode até não gostar de igreja, não gostar de igreja católica, não gostar de ordem religiosa, mas os jesuítas eram pessoas que tinham grande educação. Falavam vários idiomas, tinham várias habilidades, inclusive militar, tá? Habilidades militares, mas tinham outras habilidades também, como a música, o canto a habilidade, por exemplo, de produzir instrumentos musicais, que eles passaram isso para os indígenas. Eu acho que eu falo isso em uma das minhas aulas de história de Rondônia. Mas estou falando aqui para vocês, ensinaram os indígenas a construir instrumentos musicais. É por isso que de vez em quando aconteciam as chamadas guerras justas, eles iam diretamente nas missões jesuítas sequestrar os índios. Por quê? Porque o índio que morava numa missão jesuítica, ele tinha habilidades, ele falava mais de um idioma, ele sabia ler e escrever, ele sabia plantar, ele sabia colher, sabia produzir coisas, sabia fazer cesto, ele sabia fazer roupas, ele sabia produzir instrumentos musicais, tinha muitas habilidades, os índios. Por isso que eles eram alvo, às vezes, dos paulistas, os paulistas, bandeirantes, né? Que na realidade eram a gente vinda de lá, do estado de São Paulo, da capitania de São Paulo de Piratininga. Tá certo? Vamos lá. Boa parte desses homens bons eram os vereadores das câmaras. Como não tinha como dar um doce para cada português, né? Sua Majestade, o Rei de Portugal, criou a figura da Câmara Municipal, que era um poder local ali, entendeu? Que ele tinha poderes. Aí ele ganhava salário absurdamente alto? Não tinha salário. Mas ele tinha outras vantagens que compensavam esse salário e muito. Podem acreditar. Tá? Vamos lá, sobre as câmaras municipais. A Câmara, ela passava a ser uma espécie de corte, que não era só a corte que fazia a lei, era a corte que estabelecia a lei, que fazia ela cumprir também. Então, era meio que um juiz também. O vereador era um homem muito poderoso. Era um homem que tinha um poder local, mas um homem com muito poder, tá certo? Vamos lá? Para se decidir essas questões de uma importância local, a Câmara Municipal era composta por um grupo de vereadores presidido por um juiz. Esses cargos exercidos no ambiente da Câmara eram reservados somente aos grandes proprietários, olha só, os grandes proprietários de terra daquela localidade. Aqueles que escolhiam ou exerciam esse cargo eram usualmente chamados de homens bons. Por isso que eles eram chamados de homens bons. Não é porque eles eram necessariamente pessoas boazinhas. Era porque eram homens de grande poder. Tá? E homens de grande poder dessa natureza são extremamente perigosos. Na política eles eram extremamente perigosos nessa época. Se você fizesse um contraponto a esse homem, talvez você não amanhecesse o dia vivo. Eles eram extremamente perigosos. Ou você ia terminar lá na cadeia preso a ferros. Muito bem. Escravos, mulheres, mulatos e durante algum tempo, nem mesmo os comerciantes poderiam integrar o corpo diretivo de uma Câmara. Com certeza, né, gente? Você não era um cidadão comum que se tornava vereador. Não era assim, tá? Tal medida restritiva pretendia vetar a inserção de figuras políticas descompromissadas
com o interesse da metrópole. Claro, né? Eles vinham de acordo com seus interesses políticos e econômicos e que também fazia parte dos interesses do rei de Portugal. Tudo certo, né? É isso mesmo. Não estava em questão aqui as pessoas que precisassem que construísse uma ponte para ela poder passar ou desse condições para que ela tivesse o mínimo de uma saúde básica para ela poder sobreviver. Isso não era o ponto principal de uma Câmara de Vereadores. Não era para isso que ela servia. E é muito importante que vocês entendam que isso tem muito a ver com a política até hoje. O cara entra na Câmara de Vereadores, ele acha que o poder é para ele. É dele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Não, nunca foi assim. Agora, foi assim há muito tempo. Com a democracia, não. A democracia tem um outro significado. A Câmara de Vereador, ela tem um outro significado para a democracia. Ela é para você servir ao povo e não o povo servir a você. Nesse aspecto aí, você está vivendo também um período em que nós temos uma monarquia absoluta. O Brasil é uma monarquia absoluta. O Brasil não é governado, o Brasil é governado pelo rei de Portugal, e o rei de Portugal é um monarca absoluto. Logo, você não quer que o vereador aqui se preocupe com o povo, né? Não é o que está em questão. Muito bem. Dessa forma, o descumprimento de determinações ditadas por Portugal e a corrupção política eram recorrentes no interior das câmaras. Com certeza, extremamente corruptos. Muito corruptos. Porque às vezes nem a Portugal eles obedeciam. Eles faziam do jeito deles. Eles entregavam o imposto do jeito que eles queriam. Por isso que foi necessário um governo geral que tivesse autoridades que ficassem de olho neles. Mas aqui e acolá eles faziam negócio com as autoridades, porque as autoridades também eram corruptas. Tá começando a entender como é que é o nosso sistema? Não adianta você mudar o A ou B, se todo um sistema ele é corrupto. Vamos lá. Apesar do choque de interesses apresentar as contradições desenvolvidas nos processos de colonização brasileiro, a exclusão política presente nas câmaras serviram para o atendimento dos interesses da ótica de exploração mercantilista dos portugueses. O que era o mercantilismo? Mercantilismo, a gente viu sobre isso, vocês viram minhas aulas e viram minhas explicações. Mercantilismo era um processo econômico que deu origem ao capitalismo e que ele era baseado em práticas, né, que faziam com que o Estado, primeiro, o colonialismo, confere, o Portugal colonizando o Brasil, né? O metalismo, urgentemente encontrar ouro, os portugueses procuraram ouro até encontrar. Confere. Balança comercial favorável. O Brasil tem que exportar o máximo possível de matéria-prima a um preço bem baratinho para Portugal. Se possível, quase de graça ou de graça. Isso impedia também que grupos aqui enriquecessem. Se esses homens bons começassem a se tornar homens muito poderosos e ricos demais, daqui a pouco eles vão perguntar: por que a gente tem um rei em Portugal? Por isso que não aconteceu a independência nesse período. A independência só acontece em 1822 a partir de um negócio, de uma trama do próprio governo português, né, para impedir que a Inglaterra ocupasse tudo. Que era o que ia acontecer. Se a independência não acontecesse por bem, ela ia acontecer por mal. Então é melhor que a gente faça, né? Lembra da conversa de Dom João VI com Dom Pedro I? É melhor você colocar a coroa na sua cabeça antes que outro aventureiro faça. Então, vamos negociar, vamos desde já começar a pensar no que a gente vai fazer. E foi o que aconteceu. Né? A gente só trocou de dono. É isso que eu quero que vocês acordem. A gente trocou de dono. A gente conseguiu nossa independência e agora tem um maluco querendo nos dar de volta, nos entregar de volta para os outros. O Brasil tem condições de ser um país independente. Nós não somos uma Bolívia, nós não somos uma Argentina. Somos um país extremamente poderoso, só que diante dos poderosos nós somos capacho. É isso que a gente tem que deixar de ser. E para isso a gente precisa de líderes fortes, inteligentes. Não adianta dizer que é forte, que faz isso, que faz aquilo. Ele tem que ser inteligente antes de tudo. Apesar do choque de interesses apresentar contradições, olha só aqui que a gente está vendo.
desenvolvidas no processo de colonização brasileira, a exclusão política presente nas câmaras serviram para o atendimento dos interesses da ótica da exploração mercantilista dos portugueses. Nós tínhamos visto isso. Então, ele cumpriu com a sua finalidade, com a sua função. Foi extremamente importante. Tá? Para a gente fechar, dentro deste contexto, essas características da administração colonial veio a permitir o acúmulo dos capitais responsáveis para o desenvolvimento do capitalismo europeu. Nós ajudamos na Revolução Industrial da França e da Inglaterra. Servimos de capacho para o capital internacional. E ficamos apenas com os buracos, ficamos apenas com as doenças, ficamos apenas com o analfabetismo e com a cegueira política. Isso que aconteceu com o Brasil. E isso não acontece ontem, isso aconteceu a partir de 1500. O Brasil, assim, Portugal participou disso, foi extremamente tolo, perdeu muito com isso. Se ela tivesse desenvolvido a sua indústria, desde o começo, seu comércio, a manufatura, ela não tinha dependido da Inglaterra. Quando a Inglaterra deu uma volta nela e proporcionou a independência do Brasil e a França das outras colônias que pertenciam à Espanha, vocês precisam se ligar nisso, isso deu a esses dois países um poder incrível. A França e a Inglaterra se tornaram poderosos e aí ficou Portugal e Espanha chupando o dedo, que foi o que aconteceu. Entraram no processo de estagnação econômica. Tá certo, pessoal? A gente fica aqui nesse pequeno vídeo que eu fiz aqui para vocês, falando sobre o governo geral e as câmaras municipais, tá certo? O processo, por exemplo, de divisão do Estado brasileiro começou a dividir lá mesmo, né? Ainda no processo de colonização, porque era muito grande para governar, para resolver todos os problemas, e foi assim que as coisas elas ocorreram no princípio da nossa colonização. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre a economia colonial. Aí a gente vai discutir um pouco mais sobre a utilização da mão de obra do indígena, do negro, como se forma o povo brasileiro. Agora, essa dica de leitura que eu tinha dado para vocês, aproveitem ela. O Povo Brasileiro, do professor Daci Ribeiro. Tem esse livro em PDF na internet para baixar. Ele é um livro extremamente esclarecedor, que mostra um pouco sobre a nossa história. Tá certo? Grande abraço a todos, a gente volta no nosso próximo encontro. Tchau!